Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos de 1 a 7. O tema é sentindo uma mesma coisa. Sentindo uma mesma coisa. Agora não é calcando uma mesma coisa. Agora é sentindo. O calcar sem o sentir não edifica. Assim que é sentindo uma mesma coisa. O versículo 1 diz, portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma terna afeição, se há alguma misericórdia, completai a minha alegria, sentindo a mesma coisa, tendo o mesmo amor. O mesmo quê? Unânime, sentindo o quê? Esse é o tema, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Hello! Você sabe o que é estimar os outros mais do que a si mesmo? Isso é ter o mesmo amor, porque no amor você pode fazer isso. Este veio por último. Não há competição aqui. É estimar os outros como superiores. Diz, cada um cuide não somente dos seus interesses. Esse é o coração pastoral. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, o que há em você? Diga sentir o que houve também em Cristo Jesus. Observe que Paulo está solicitando o que Cristo Jesus sentia. Para Paulo esse sentimento foi revelado. Ele está pedindo que você também sinta isso, que a congregação sinta isso. Agora observe o que ele diz. Diz assim, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a igualdade com Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante a quê? Observe o que diz, veja, a esse sentir que estava em Cristo Jesus. E você dirá assim, mas isso estava em Cristo Jesus e eu não sou Cristo Jesus. Mas você é um Deus e vem do mesmo lugar de onde ele veio. Nós somos deuses. Então, se somos deuses, e esse sentir estava em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, por que não pode estar em você se você vem do mesmo lugar? Essa é a ideia disso. E para isso você precisa se despir de suas maquinações, de seu modo de ser, da maneira como foi criado, de sua formação política e social. Porque a ideia é que você chegue ao sentir que havia em Cristo Jesus. Nossos problemas começam na carne. Mas esse sentimento vem com você de lá, e você sabe o que forma esse sentimento? O conselho apostólico. Observe que podemos nos perguntar porque Paulo pergunta. Bem, ali no capítulo 4, vejam, vamos dar uma olhada. Isso é importante para Paulo? Vejam, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e a Sintique que sejam unânimes no Senhor. Do mesmo modo, peço-te também, fiel companheiro, que ajudes aqueles que lutaram comigo no Evangelho, com Clemente e os demais colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Referindo-se ao fato de que eles vêm de lá, do livro da vida. Esse não é um livro com papéis, é a mente de Deus ali, o que Deus registrou. E então observe que não houve problemas. Havia duas excelentes colaboradoras, duas mulheres lá batalhando, mas elas não tinham o mesmo sentir.
A pior coisa que pode acontecer em um ministério é quando alguém sente uma coisa e outra sente outra. Porque veja bem, o Consolador, essa revelação precisa ter conforto. Você não pode tirar um irmãozinho do sistema e bater nele porque ele não sente o que Deus sente. Ou dizer a ele porque você lhe trouxe a revelação: olha, você não sabe de nada, Tico, você é ignorante, eu sei. Esse não é o sentir de Deus, porque Deus não fala assim. Eu devo parar? Devo parar um pouco enquanto você processa? Devo parar um pouco, devemos parar enquanto processamos isso? Eu também estou processando isso. E pastor, por que você sabe disso? Porque nos outros dias o Senhor me disse: veja, eu lhe revelei meu sentir. É por isso que há pessoas, veja, tivemos pessoas que estiveram conosco aqui, e eles rastreiam e aprendem tudo, e então vão e montam um quiosque. E eles conhecem a graça, vão embora achando que vão pregar a verdadeira graça, saem daqui, mas eles não levam o sentir com eles, eles levam a revelação e os mistérios, mas não o sentir. O sentir é outra coisa. Eles podem pegar tudo o que ensinamos e apresentá-lo com o grego e o hebraico originais, com os estudos homiléticos e fazer 1000 outras coisas. Mas eles não pegaram o sentir, porque o sentimento é se há alguma comunhão do Espírito. É sentindo o mesmo amor. Tivemos pessoas que foram embora, mas não levaram o sentir com elas. E você sabe o que acontece com elas? Veja, elas fracassam e tudo acaba desabando sobre elas, porque violaram alguns princípios. E quando você viola um princípio, a casa cai sobre você. Você não vê que um princípio é a pedra angular de um edifício? Se você remover a pedra, a pirâmide cairá. Um pouquinho assim, uma violaçãozinha assim, essa coisinha pequena destrói todo o edifício. Tudo pelo que você trabalhou e tudo o que investiu. Porque Paulo disse isso: mesmo que você tenha todos os mistérios já revelados, mas não há amor, o sentir. Você não vê que o sentir é o coração de Deus? O que Paulo recebeu foi o sentir de Deus. Mas como os apóstolos não queriam aceitar isso, eles o mataram em Roma, porque Deus escondeu o sentir e deixou a revelação escrita. Há 2000 anos elas estavam escritas lá. Tudo de que falo está escrito e ninguém viu, porque Deus escondeu o sentir. E se o sentir estiver escondido, abençoado? Já vi teólogos, às vezes eu os ouço, e eles começam a falar sobre revelação e predestinação, e eles deixam você sem palavras. Eles deixam sua boca assim, mas como eles não estão no Espírito, eles ouviram aqui e saíram aqui. Logo eles estão falando sobre o diabo e o pecado, que o diabo está perseguindo você, e eles largam tudo. Eles jogam o lucro no pano de saco, porque o pano de saco está quebrado. O sentir é o que amarra a revelação. Sem o sentir você os vê, e eles ainda podem estar conosco. Mas se não tiverem esse sentimento, eventualmente algo acontecerá. E você sabe como isso acontece? O próprio Deus faz com que algo aconteça para que eles vão embora, porque isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Não ter o sentir é blasfemar contra Deus. É considerar o sangue de Cristo como impuro, é ferir um irmão, é conhecê-lo na carne. E aí aquele que conhece na carne, veja, Deus propôs não conhecer ninguém segundo a carne. E se você violar esse princípio, nesse momento a pedra angular cai no chão e o edifício começa a cair. É que isso está friamente calculado assim, irmão. Deus tem veja, esse é um governo tão perfeito. Não há ninguém que possa derrubá-lo. Esse é o coração de Deus manifestado. Veja o que está escrito, o que o apóstolo diz. Bem ali em Filipenses capítulo 3... No capítulo 3, veja como ele amarra a revelação aqui, versículo 15. 3:15. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Então, todos nós que somos perfeitos, isso mesmo o quê? Quantos são perfeitos aqui com uma só oferta? Você está sentindo algo diferente ao que eu sinto? Se você é perfeito, não deveria sentir outra coisa. Diz, portanto, todos nós que somos perfeitos. Isso mesmo o quê? E se você sentir algo mais, isso também. Deus o revelará a você.
Então observe. Eu posso ter um irmão que sinta diferente de mim, e ele está se sentindo diferente, mas se houver humildade, Deus o revelará a ele. Ah, e veja só, se você não revelar a ele, revelará a mim. Ele vai me dizer: José Luiz, você é quem está errado, admita. E eu não tenho nenhuma dificuldade em me humilhar. Os pastores que estiveram aqui, que não estão aqui hoje, por que foram embora? Porque se sentiam diferentes de mim. Deus revelará o que está acontecendo. E se ele tiver que me revelar, ele me dirá: José Luiz, veja, você está errado sobre isso, você está errado nisso, você está errado aqui. Bem, eu me alegro em dizer: irmão, veja, eu estava errado nisso e naquilo, esse irmão estava certo e nós o ignoramos. E eu gostaria de vê-lo para pedir-lhe perdão, ir buscá-lo. Não tenho nenhum problema com isso. Agora, eles terão algum problema com isso? Aqueles que foram embora. Por que foram embora? Porque eram ruins. Não, eles sentiram outra coisa. Se eles não estão aqui, é porque sentiram outra coisa. Esqueça o fato de terem sido mal vistos, ou de o diácono ter feito isso ou aquilo com eles, ou de algo ter acontecido com eles lá. Esqueça tudo isso, não há desculpa aqui. Se você não tiver o mesmo sentir, acabará tropeçando. É um sentir de humildade, é um sentir de ter os outros como superiores a nós mesmos. Veja, há pessoas que pensam de forma diferente. Lá em um país eles falam tanto de mim que devem estar cansados. Em Costa Rica, havia um adolescente que falava inglês e espanhol, e ele teve uma dificuldade comigo porque ouviu seu pai dizer: o apóstolo, o apóstolo. E o rapaz ainda não tinha crescido na fé para entender isso. Ele disse: você está idolatrando aquele homem, você está idolatrando isso e aquilo. Bem, ele tinha um sentimento diferente. Até que eu fui lá e ele me conheceu. Porque há pessoas que mesmo sem você falar, conhecem você, a linguagem do seu corpo, a sua aparência, o seu jeito de ser. O garoto mudou sua perspectiva quando me conheceu. Ele disse: esse homem é humilde. Só que certas pessoas me fizeram acreditar que você era diferente. Mas quando ele me conheceu, ele mudou. Esse homem é humilde. Porque quando você tem o sentir do Senhor, é como o próprio Cristo. É por isso que quando Paulo disse: vejam, quando eu cheguei, vocês me trataram como Cristo Jesus, como o próprio Cristo me tratou. O que aconteceu agora? Pedro mudou o sentir. Pedro e os apóstolos foram e mudaram o sentir. Paulo se tornou inimigo deles. Ei, abençoado, é importante esse tema. Você está gostando desse tema? O sabor é bom? É temperado? Observe que toda vez que eu digo: mas este tema é melhor do que os anteriores, o que aconteceu com os outros? É que este é de glória em glória. Então, o sentir. Observe que se você tirar o sentir e tudo o que foi estudado nos últimos 14 anos comigo, é melhor apagá-los. Você será condenado se não tiver o mesmo sentir. Sintamos uma mesma coisa. Será que esse tema é importante? Você acha que tem importância esse tema? Diga: tem importância. Sim, porque é. Veja, Deus me deu isso para um novo milênio. E Deus me disse: José Luiz, se você não tiver esse sentir, todos ficarão orgulhosos, inclusive você. Porque a primeira carta aos Coríntios 8:1 diz que o conhecimento incha. O amor edifica, mas o conhecimento... E o que mais do que o conhecimento dos mistérios de Deus? Esse é um conhecimento oculto que ninguém conhecia. Ele o pega e o deixa inchado como um ganso porto-riquenho. Te deixa tão inchado que você não suporta ninguém. Mas ei, se você o batizar com o sentir do coração do Senhor, isso vai acomodando de uma forma que diz: tendo aos demais como superiores a você. Você sabe que com o passar dos anos, às vezes eu não entendia porque as pessoas passavam por cima de mim, mas eu agia como se nada fosse acontecer. Eu dizia tranquilo, eu preferia estar equivocado para não ofender os outros. Não era porque eu era humilde, mas porque estava possuído pelo sentir de Deus. E assim, graças a isso, nunca fui capaz de brigar com ninguém. Aqui em Miami, em 14 anos, ninguém pode dizer que eu discuti, porque nem mesmo isso aconteceu, nem mesmo uma única discussãozinha. E o fato é que o sentir me possui, porque esse sentir tinha Paulo.
Vocês se lembram que Paulo disse: olhe, não consuma aquele irmão em grande sofrimento. Agora, quando se tratava de doutrina, era diferente. Ele dizia: afaste-se. Você viu isso? E é porque o sentir de Deus também rejeita. O sentir é amor, mas é um amor que Paulo disse: aqueles que se opõem a esta doutrina, afastem-se deles, envergonhem-se, pois buscam os seus interesses, buscam o seu próprio ventre. Você sabe que esse sentir é um antídoto para todos os pastores do mundo, para aqueles que estão me ouvindo no mundo? Se eles não tiverem esse sentir, eventualmente o ventre os devora. Ele os come, este é um antídoto ventral. Para que o ventre, para que não procures o que é teu. Imagine, eu pensei que já tinha terminado com a revelação, mas estou apenas começando com esse tema. Veja o que diz na segunda carta. Oh, não, desculpe, perdi alguns versículos aqui. Eu li o 15. Bem, o versículo 16. Mas no que chegamos até aqui, vamos seguir a mesma regra. Lembram-se da regra apostólica? A regra que o apóstolo usa. Vamos seguir uma regra, sintamos, observe novamente. Sintamos uma mesma coisa. Se você não sentir, não poderá usar a regra, você sairá da regra apostólica. Você está se desviando sem perceber, a pessoa está se desviando. E um membro competente, como é a congregação, pode falhar um pouquinho, mas não pode sentir mais nada. Aqui vejam, um pouquinho de fermento. Ele levê da massa, te come vivo. Sem esse sentir, eles não vão a lugar algum. É isso que ele faz, ele os faz fracassar. É isso que os anjos veem, e a pessoa não consegue explicar porque está sendo fiel, está calcando, mas não tem o sentir de Deus. E os anjos veem isso e dizem: ele não tem o mesmo sentir. E o pastor que está lutando para fazer a igreja crescer e lutando para ter melhores finanças, lutando por isso, mas os anjos veem que ele não tem o mesmo sentir e o comem vivo. Porque você não vê que ele o ama, e aquele que ama, ele disciplina, e ele disciplina com correção. É assim mesmo, a ideia é chamar sua atenção. E quando ele tem sua atenção, então de repente as coisas começam a fluir. Você diz: veja como isso é fácil. Ei, obrigado, a humildade começa a florescer. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Isso tem que ter uma mesma regra, uma mesma coisa, um mesmo sentir. Tem que ser batizado com amor. Não veem que esse é o vínculo perfeito? O amor e Deus. Para ver Deus é preciso comer muita graça para ser capaz de subjugar e governar a carne. Não há como dizer quando isso vai acabar. O versículo 17 diz: irmãos, sede meus imitadores e olhai para aqueles que assim se conduzem conforme o exemplo que tendes em nós. O contexto é o sentir. Porque você não pode ser igual a Paulo. Imagine só, e se Paulo naquela época não cuidasse de sua aparência pessoal ou tivesse uma barba super longa, porque naquela época não existia o barbeador Gillette. Você não pode imitá-lo nesse aspecto. Talvez ele não tomasse banho por dias. Você não pode imitar esse sentir. Quando ele lhe diz: seja um imitador meu, ele está falando de sentir, de compaixão. Isso é mais sério do que pensamos. Se o lugar santíssimo era perigoso, aquele pacto era... Ei, veja, se você violasse a lei de Moisés que foi acrescentada, era uma lei, um pacto com defeitos. E se você violasse essa lei, morreria irrevogavelmente, matavam você. Bem, esse é um pacto tão excelente que Deus o mantém, e esses pequenos detalhes de que estou falando, sem os quais você não pode funcionar, uma igreja não pode funcionar sem isso. É preciso ter um sentir de humildade, ter os outros como superiores, servir com calma, esperar que cada um chegue, porque esse é um processo longo. E você que é tão bom, imagine isso. Essa carne diz que não está sujeita à lei de Deus. Diz, versículo 18, porque há muitos por aí. Ei, eles não são poucos, com razão. No final ele disse: todos eles me abandonaram, pois eram muitos. Dos quais eu lhes disse muitas vezes, e ainda agora lhes digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Do propósito do que ele fez na cruz do Calvário, eu lhes garanto. Que em Miami não pode abrir uma igreja. Se um pastor sair daqui e tentar criar divisões, ele corre o risco de morrer.
No passado eles tentaram abrir pequenas congregações aqui e ali, e parece que a arca está começando. Ei, ela começou a se desviar, e agora nem sabemos onde eles estão. Os pastores que saíram daqui no começo, eles tinham igrejas de 100, 50 pessoas, membros que eles levaram daqui, mas eu não sei, em questão de meses eles sumiram, porque você não pode violar esse pacto. Aquele que sai daqui, que já conhece a graça, como disse o apóstolo, é melhor não ter conhecido a verdade do que voltar. Em outras palavras, uma vez que você conhece a verdade, você já está ancorado, eles o colocaram lá, você engoliu a âncora, e de onde você tira? Portanto, quem sair daqui estará em perigo, eu lhes digo, neste milênio. E não é uma ameaça pessoal, mas eu sei. Eu vi, eu senti, nós vimos que qualquer um que deixar essa morte, porque isso é uma morte. Este ministério é uma morte. Sim, é uma morte. Eu sou um perigo. Seja meu amigo para que você possa ver o que acontece. Convide-me para jantar e passe muito tempo comigo. Depois de um tempo você começa a me amaldiçoar e cai. É por isso que estou sempre sozinho, decidi ficar sozinho porque eu faço mal. Você não vê que as imagens entre ser pastor e José Luiz? Fácil, até eu me confundo com isso. Imagine como será para outra pessoa. Isso é um problema, esse ministério. Isso é um problema. Então vamos ver agora. Segunda carta aos Coríntios 13:11. Segunda carta aos Coríntios 13:11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Finalmente, irmãos, alegrai-vos. Isso não é alegria, sabe? Isso é sofrimento por fora e alegria por dentro. Como você pode explicar isso? Uma pessoa que está na graça, que está passando por provações, e no momento, quando você fala com ela, ela diz, isso é temporário e momentâneo, eu sei. É que Deus está lidando com a minha carne, com o que está do lado de fora, mas eu sinto alegria. Tenham alegria, diz, sede perfeitos. Em conhecimento, certo? Porque a carne você não vai aperfeiçoar. Já tivemos um grupo que se autodenominava os aperfeiçoados. E quando saíram daqui, disseram que a revelação estava aquém de mim. Disseram que eu havia ficado para trás na revelação. De acordo com eles, aparentemente esqueci de orar por várias semanas e a revelação foi embora. E então eles saíram daqui os perfeitos. Então eles estavam dizendo aperfeiçoado, irmão, aperfeiçoados. Eles não diziam abençoados, mas aperfeiçoados. E eles foram e ficaram tão perfeitos que desapareceram. Parece que a carne foi glorificada para eles, sim. O texto diz, sejam aperfeiçoados, sejam consolados. Sede de um mesmo o quê? Já aparece a palavra sentir outra vez. Sede de um mesmo sentir e vivei em paz. E a paz de Deus, o Deus de paz e amor, Ele não está falando da paz de Deus. Não é a paz que Ele dá, é Ele mesmo, o Deus da paz. Se você entrar no meu sentir, eu mesmo governarei sua vida. Ele diz, e o Deus de paz e amor estará com você. Bem, o último versículo que veremos é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, para terminar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, que já lemos muitas vezes e agora se encaixa perfeitamente como anel no dedo. O versículo 10 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vós faleis uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, mas que sejais perfeitamente unidos numa mesma mente e no mesmo quê? Parecer. Parecer e sentir são irmãos, são primos, por aí. Uma mesma mente, falando todos uma mesma coisa. Porque é isso que cria as divisões. E o problema da divisão é que quando não há um sentir, por exemplo, observe, eu repito isso. Na sombra,
Na época do antigo pacto, a arca era a defesa de Moisés e do povo. Você não vê que, enquanto eles estavam em unidade, a arca lhes enviava maná do céu, eles comiam. Estavam saudáveis, tinham as mesmas roupas e não se danificava. Bem, embora a arca estivesse lá, a arca trabalhava com atitude. Diga, atitude. Atitude é sentir com a atitude do povo. E certa vez, o povo começou a se dividir. E o povo de Chloe começou a gerar contendas e divisões a tal ponto que Deus permitiu que os filisteus roubassem a arca deles. E eles roubaram a arca. Os filisteus disseram, roubamos um tesouro. Isso é o que dá cura, prosperidade, mas não funciona fora do ministério onde Deus o coloca. Então eles disseram cura, prosperidade, mas a arca funcionou ao contrário. A arca começou a produzir úlceras neles e eles começaram a ficar doentes. E como eu disse antes, eles chamaram Moisés de longe e disseram, tire essa arca daqui, ela vai nos matar, porque isso funciona apenas com um povo, o povo eleito, escolhido. Então o que acontece? Quando há divisão, a arca não dá as provisões de sua herança. Quando não há o mesmo sentir. E nós já vimos isso, você não vê que isso corta a bênção? Isso corta. Vejam no Natal. No Natal eu estava em um lugar onde havia cerca de 12 pessoas. E estávamos em uma festa, tudo estava normal, mas uma pessoa chegou com um humor diferente. Chegou um homem que só com o seu olhar danificava todo o ambiente. E assim que esse homem chegou, vejam, ninguém dançou, ninguém riu, tudo se transformou em um sentimento de derrota, e só por causa de uma pessoa. Não está vendo que se trata de energias? Você é um espírito. E um espírito dentro de você reflete através do veneno de sua carne. Você já viu aqueles lares onde estão sempre discutindo, onde não há harmonia? E você não vê que isso se sente, isso se respira no ambiente? Portanto, nós como igreja de Deus temos que velar cada um por nosso maná. Porque o maná é a bênção. O salmista foi quem disse, vejam como é bom que os irmãos vivam juntos em harmonia. E ele disse, é como o óleo que escorre pela barba de Arão, o incenso. É como uma orquestra tocando as notas certas e dela sai uma melodia perfeita. Portanto, o apelo a vocês que estão presentes e àqueles que me ouvem em vídeo, àqueles que o lerão no jornal, por meio do apostolado, pela internet, não sei onde mais vocês ouvirão isso. Portanto, você deve ter um mesmo sentir se quiser que a cobertura lhe proporcione todos os tipos de bênçãos. De cura, prosperidade. Sem um mesmo sentir, nada funciona. O lar não funciona, a igreja não funciona, no trabalho não funciona, o trabalho que precisa ser feito no escritório não é feito. Tudo é prejudicado, porque o sentir é o que une toda a revelação e a alegria do Senhor. Vocês são abençoados. Vamos nos levantar e dizer à pessoa ao seu lado, tenho o mesmo sentir.